E agora a gente vai falar sobre um projeto de lei que pode ser votado nessa semana, mas especificamente deve entrar na pauta da Câmara dos Deputados amanhã, que fala sobre recuperação energética de resíduos sólidos no Brasil. Comigo aqui no estúdio, Yuri Schmidt, presidente da ABREM, Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Yuri, seja muito bem-vindo, boa noite, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Metrópolis. Obrigado, meu querido, satisfação enorme estar aqui com todo você e sua equipe aqui para poder falar desse assunto tão importante para o Brasil e também para Brasília, né? Que é a geração de energia a partir de resíduos. O que a gente, quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente está falando de resíduos o quê? Que é produzido em casa, que é produzido por grandes indústrias? Essas usinas elas são adequadas para tratamento de resíduos urbanos, hospitalares, se tiver um alimentador independente, para não dar contaminação, resíduos da indústria não contaminados, que é o resíduo que a gente chama classe 2, né? Uhum. E também os resíduos do comércio. Então, tudo isso pode ir para uma usina de recuperação energética. A gente tem a recuperação energética a partir do biogás, do biometano, com biodigestão, e a partir da combustão, da incineração com cogeração para gerar energia elétrica, que são grandes térmicas que fazem a destruição da fração não reciclável. E é justamente esse objeto de problemática ali na Câmara dos Deputados, onde surgiu um projeto de lei, um substitutivo, né, de última hora, que não houve nenhuma discussão, pretendendo proibir essa tecnologia. E olha que a gente já tem uma usina sendo construída no Brasil, Brasília tem um projeto, 4 anos já sendo desenvolvido para fazer uma usina para Brasília, com investimento de 3,1 bilhões, está em discussão no TCDF, o edital, para ter uma licitação. Mas, infelizmente, esse projeto de lei ele pode simplesmente abortar essa tecnologia e a gente continuar abarrotando os aterros sanitários e os lixões com lixo, que é um local que a gente sabe, lixão é proibido, é crime, e aterro sanitário é uma modalidade que precisa ser desutilizada, né? A gente não pode proibir, porque é o que tem para hoje no Brasil, fazer essas usinas demora, mas é uma solução que ela precisa acabar, ela precisa passar por um processo de transição para algo mais sustentável, né? A Alemanha já proíbe o aterro sanitário desde 2005, né? Então, aqui em Brasília a gente teve uma dificuldade para mudar o aterro sanitário, que foi para Samambaia e logo que ele foi construído, esse aterro sanitário, tinha uma previsão de que ele serviria para 30 anos e já há novos estudos de que esse aterro não consegue muito mais do que 10 anos dar vazão a todo o lixo que é produzido no Distrito Federal. A verdade é que o aterro se encerra em 2027, entra em esgotamento. E se for fazer uma ampliação desse aterro, para ele aguentar mais uns 8 anos, vai precisar invadir uma área de preservação ambiental, uma APA. E aí o órgão ambiental, obviamente, não quer licenciar. Ou seja, então é menos do que eu estava prevendo, então é para 2027 já. 2027. E o DF aprovou uma lei proibindo, com metas até 2031, 2033, para acabar com a disposição de resíduos em aterros. Metas progressivas. Então a gente vai ter que aumentar a reciclagem, a compostagem, e o que não dá para fazer reciclagem e compostagem, que vai ser o maior volume, vai ter que arrumar outra destinação. Então por isso que esse projeto é fundamental, né, para fazer o tratamento térmico do que não é reciclável. Essa usina está funcionando, que você disse, na construção, em qual lugar do país? No Brasil a gente tem uma usina em construção em Barueri, a Uri Barueri. Ou seja, São Paulo. Região metropolitana de São Paulo. Vai ser a primeira usina do Brasil para gerar 20 megas de potência instalada. Ela vai entrar em operação em janeiro de 2027. O problema é que o governo federal não fez mais leilões para essa fonte e também falta incentivos para tornar ela mais competitiva com outras modalidades de geração de energia. Então, a gente tem um projeto de lei que está em tramitação, que é o Programa Nacional da Recuperação Energética de Resíduos, que também está em tramitação na CEMADES, que é a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mas aí surge esse projeto de lei 4462, de relatoria da deputada Duda Salabert, de Minas Gerais, que pretende simplesmente impor restrições, né, no licenciamento ambiental que não são impostas em lugar nenhum do mundo. Né? Por exemplo, ele está impondo ali que no raio de 20 quilômetros não pode ter nenhum assentamento humano. Vale dizer, agora teve as Olimpíadas em Paris, são 3 usinas que tem no centro de Paris. E eu não digo, as usinas não estão em Paris, elas estão no centro de Paris, é no centro da cidade. A 2 quilômetros. Mas tem algum tipo de impacto? Quando se fala em usinas, o pessoal muitas vezes pensa nas usinas nucleares, principalmente. Exato. E aí tem o medo de que essa usina possa provocar uma explosão, possa provocar algum tipo de
Prejuízo à saúde do cidadão. Esse tipo de usina, por que eles têm que ficar próximo do cidadão e ele tem algum impacto que possa ocasionar para ele ou não? Então, essas usinas não precisam ficar no centro da cidade. Lá na Europa é porque eles fazem um aquecimento da cidade. Então eles instalam essas usinas até para diminuir o custo do transporte do lixo e também a questão das emissões que os caminhões fazem, né? Então você coloca o lixo perto de onde ele é gerado. Tem uma justificativa para isso. Agora ela pode ficar um pouco mais à margem da cidade, mas isso não faz a menor diferença, porque essas usinas elas são equipadas com sistemas sofisticados de tratamento e lavagem de gases que faz com que o ar da chaminé seja mais limpo que o ar da cidade. Então, assim, é ridículo você achar que uma usina dessa vai causar um tipo de câncer ou contaminação. Essa imposição dos 20 quilômetros não existe em lugar nenhum do mundo. A gente tem 540 usinas na Europa, 1.000 usinas no Japão, 1.000 usinas na China, ficam todas dentro das cidades. E algumas ficam mais afastadas, outras ficam dentro da cidade, mas tem que ficar próximo da cidade. Para receber esse lixo diretamente, né? Exato. E essa é uma discussão que tem que ser ocorrida no processo de licenciamento ambiental. Lá que é o foro adequado. Você vai estudar qual é o melhor local mais adequado da cidade para fazer usina. Numa questão de logística, né? Numa questão... aí vai um cara, bota lá uma casinha dele lá, uma invasão, né? Um barraco lá, perto da usina, agora não pode fazer mais a usina. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Inicialmente o projeto dele falava em 1 quilômetro. É até razoável. Agora, falar em 20 quilômetros, realmente não vai achar lugar no Brasil para colocar uma usina dessa. E ela ainda fala duas outras restrições que são absurdas. Por exemplo, que o desenvolvedor do projeto ele tem que comprovar, para poder fazer a usina, que reciclou 50% do total do lixo urbano nos últimos 5 anos. Para você ter uma ideia, a União Europeia, no seu índice máximo de reciclagem, é 25%. Só que a fração orgânica lá é 20%. Então, 80% é inorgânico. Eles reciclam 25% do total do lixo, né, doméstico. No Brasil, 50% é orgânico. Então, você tem menos da metade de fração inorgânica. Então, os 25% lá vira 14% aqui. Então, assim, o máximo que o Brasil vai reciclar é de 10% a 15%. Não tem como ser mais do que isso. Como é que eles querem que recicle 50%? Nenhum lugar do Brasil faz isso. Brasília recicla 4%, 6%. É muito. Assim, a média nacional é 2%. E não vai sair disso. Então, assim, Brasília já tem cooperativas que recebem todos os materiais da coleta seletiva. Não vai nenhum reciclável que poderia ser aproveitado hoje para o aterro. A não ser que seja misturado, né? Agora, assim, não dá para pegar resíduos misturados. As pessoas vão adoecer fazendo isso. Então, não é saudável. O ideal é que a cidade tenha 100% de coleta seletiva e a gente consiga separar os recicláveis com educação ambiental. Então, não é proibir a usina que vai resolver o problema. É o contrário. O município que tem que ter essa obrigação. A usina é uma alternativa ao aterro. Não é um competidor à reciclagem. Tanto que, só para mais um detalhe, os países que mais reciclam do mundo, isso é um gráfico, mais de 40 países estão nesse gráfico que a gente avaliou, são os que mais têm a recuperação energética. Então, quanto menos tem a recuperação energética, mais tem aterro. Isso é uma estatística global. Então, a recuperação energética ela acaba sendo amiga do processo da reciclagem. Por que isso acontece, Adriano? Né? Isso. Porque você tem ali um sistema de gestão integrado sustentável. Você fazer uma usina dessa, precisa de um contrato de concessão de 30 anos. Aí você já começa a estruturar com um contrato de longo prazo uma série de obrigações, que não é simplesmente queimar o lixo, é reciclar o lixo, é separar o lixo, é você ter compostagem da matéria orgânica separada na origem, ou biodigestão anaeróbica para gerar biogás ou metano, é você trabalhar a questão do resíduo contaminado, baterias de lítio, resíduo eletrônico, óleo de cozinha, coleta separada, também a questão do vidro pode ser separado nas residências. Então, assim, é você trabalhar todo um sistema sustentável e integrado, que não é simplesmente só uma opção. Então, o material de construção civil, você tem uma destinação também adequada. Não é deixando o terreno baldio, como as pessoas às vezes acabam largando. Pois aí o serviço de limpeza urbana não consegue fazer o devido trabalho de limpeza e aí fica aglomerando lixo. Eu estou conversando com o Yuri Schmidt, presidente da ABREM, Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Eu queria saber o seguinte, focando de novo no lixo que o senhor estava explicando. Essa questão, por exemplo, para quem está em casa, o lixo orgânico, aquele lixo da cozinha, tá? Sobrou resto de comida, o senhor falou com relação à separação de azeite, mas sobrou resto de comida, aquele lixo que às vezes junta com papel, essas coisas. Isso serve para esse tipo de usina ou não? Serve, exatamente. Por exemplo, se você não tem a coleta seletiva e o lixo é convencional misturado,
ou então, se é da coleta seletiva é a parte que não é o lixo seco, é o úmido que a gente chama, ele ainda vai com muitas embalagens. Até porque a maior parte do plástico não é reciclável. Ele vai passar pela cooperativa de recicladores e vai ser descartado, e vai para o aterro. Então, no final, o que vai chegar para o aterro é o mesmo resíduo que é avaliado para construir uma usina dessa. Então, Brasília avaliou esse lixo e ele ainda tem 3 vezes mais poder calorífico do mínimo necessário para operar. Porque a maior parte das embalagens não são recicláveis. Infelizmente, a pessoa coloca ali que é reciclável, mas na verdade não é. Mas é porque qual é o critério para reciclagem? É custo e é devolução para o mercado, né? E também a questão logística. Às vezes não tem uma indústria em Brasília para comprar esse reciclável. Vou mandar para São Paulo, fica longe, o custo do transporte inviabiliza a competitividade desse material. Então você tem que ter essa equação da logística, da tecnologia para reciclar, se é tecnicamente viável, e a questão também do preço. Então, no Brasil, hoje, a gente está tributando o reciclável. Então, para resolver o problema da reciclagem, não é proibir a incineração. A gente precisa, na verdade, desonerar a cadeia do reciclável, que é um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, que a gente espera que vá desonerar. Então, o nosso programa nacional, a gente também colocou uma sugestão de redação nesse sentido, para desonerar completamente o reciclável, e aí você não tem essa dupla tributação. Ou seja, o reciclado vai aumentar bastante no Brasil, a utilização de material reciclável para recolocação, né, na indústria desses materiais. Agora, falando do lixo doméstico, então ele, olhando para a cidade como um todo, o que vai para o aterro ainda vai ter muito poder calorífico. Então você consegue ali, a partir da cogeração, fazer a combustão desse resíduo, gerar energia elétrica, gerar vapor residual para a indústria, gerar até resfriamento para edificações, e você consegue então gerar uma energia renovável e eliminar um problema desse saneamento. A gente acha que o aterro sanitário é uma solução de saneamento. Ela não é uma solução de saneamento do ponto de vista do tratamento, né? A nossa legislação determina que a gente deve tratar o lixo antes. 96% do lixo do Brasil vai para aterro e lixão sem tratamento nenhum. Tratamento não é enterrar lixo. A gente só deve enterrar, segundo a nossa lei nacional, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o rejeito. O rejeito é o resíduo sólido que passou pelas tecnologias de tratamento térmico ou biológico. Isso a gente no Brasil não tem saneamento básico em boa parte dos estados e municípios, são poucos municípios que você tem o saneamento básico que a gente diz de devido, porque se você pegar uma cidade de litoral, por exemplo, o saneamento básico ele vai despejar no mar, infelizmente. Exatamente. Né? E por mais que você tenha lei, é aquele tipo de situação. Você tem os projetos, você tem a lei, só que infelizmente não tem quem fiscalize ou quem cobre, né? Ou quem possa cobrir para que essas leis, elas de fato, elas sejam aplicadas, na maioria dos casos, eu acredito, né? Não só com relação ao saneamento. Eu queria saber o que o lixo pode produzir de economia. De economia não só energética, eu quero falar para a economia, ou seja, o que isso pode render com relação a empregos, a trabalho, de essa reutilização, o que pode gerar para uma economia da cidade? Então, por exemplo, Brasília tem um projeto para investimento de CAPEX, que é o investimento inicial, para fazer 3 grandes biodigestores para tratar a fração orgânica, separar todo o material reciclável, com separadores óticos, mecânicos, e outro projeto para pegar todo o rejeito e transformar em energia. E aí você não vai precisar do aterro sanitário. Esse projeto vai ter um investimento total de 3,1 bilhões. E se a gente olhar a nível nacional, a gente tem um potencial de 3,3 gigas de potência instalada para atender 28 regiões metropolitanas do Brasil, tem mais de 1 bilhão de habitantes. Daria 47% da população do Brasil. Daria para investir 181 bilhões de reais, e isso evitaria, Adriano, 220 bilhões de gastos na saúde pública e do meio ambiente no tempo de operação da usina, que é 30 anos. Então, veja bem, o custo de não fazer nada é altíssimo, é mais caro que o próprio custo da usina. Por exemplo, vendo esse problema, o próprio governo da Índia, ele bancou alguns projetos e vai bancar outros, 30% do custo da usina. Ele tira do próprio fundo soberano do governo federal para bancar a usina, porque entendeu que ele vai gastar muito mais no hospital e pessoas vão morrer até por conta dos vetores que são criados, são as doenças que são proliferadas pela má gestão do lixo urbano. Então, assim, no Brasil, tem aterros que são bem operados, sanitários tem, mas quase nenhum tem osmose reversa. Então, sem osmose reversa, você não tem como garantir que aquele líquido, o chorume, é bem tratado, é 100% tratado.
A osmose reversa você pode beber a água, né? Você pode beber a água, ela é totalmente pura. Então, assim, antibióticos, metais pesados e outros contaminantes ainda continuam na água, porque você faz só um processo de decantação. Então, ele não é suficiente. Inclusive, a nossa água que a gente bebe também deveria ser da osmose reversa, e não é. A gente também faz processo de decantação. Então, é importante o Brasil entender isso. A gente precisa melhorar muito o saneamento. O saneamento básico é só 50% do Brasil. Então tem que dobrar o saneamento básico, tratamento de esgoto. Saneamento básico é saúde, né? Se fala muito sobre prevenção, sobre diminuir o número de pessoas nos hospitais. Se a gente tivesse pelo menos o saneamento básico de fato, já diminuiria bastante, porque são vários casos que acabam decorrendo exatamente da falta de qualidade ou de cuidado do saneamento básico. Exatamente. O Brasil ele vive um problema, tem uma oportunidade de investimentos. Infelizmente, o saneamento básico, ele ainda tem que receber muito investimento. A meta de universalização era 2031, já estão querendo adiar essa meta. Agora, do resíduo sólido, a situação é calamitosa, é muito pior. 40% do nosso lixo ainda vai para lixão. E essa situação era igual há 20 anos atrás. E só aumentou a quantidade. O percentual diminuiu 1%, mas aumentou 5 milhões a mais. Era 25 milhões, foi para 30 milhões de toneladas por ano. Assim, uma quantidade monumental que é jogada em lixões e aterros controlados, ou seja, aterro que não tem sistema de impermeabilização, e ainda tem o problema do metano, né? Os aterros sanitários, eles são a terceira maior fonte de emissão de metano no Brasil, e segundo imagens de satélites, eles estão emitindo 3 vezes mais metano. Então é um problema climático. Você olha para o problema do Rio Grande do Sul, se a gente for olhar que o metano hoje é 22% do gás de efeito estufa, mas com as imagens de satélites pode chegar a 30%, e que as imagens satélites apontam que pode chegar, todas as emissões do aterro do Brasil são equiparáveis a toda a agropecuária, ou seja, 45%, nós estamos falando aí quase um sexto do problema é o aterro. Sexto do problema do aquecimento global. Isso, é claro, varia, porque essas imagens satélites têm uma variação, a gente precisaria ter mais imagens no Brasil para ter uma certeza disso. A gente está trabalhando aí com uma média, né? Então tem publicações que estão saindo na revista Science, na revista Spring, a gente vai publicar agora um estudo que a Abrem desenvolveu, então mostrando que é um problema que tem solução. Basta tratar o lixo, desviar ele dos aterros, que vá para o aterro somente o rejeito. Então você tem um custo menor de saúde pública, de meio ambiente, atendendo o Acordo de Paris e gerando energia renovável. Assim, é uma solução extremamente importante para o Brasil. O Brasil está na vanguarda desse desenvolvimento. São 2 editais aí que estão sendo avaliados pelo Tribunal de Contas. A gente espera que isso seja viabilizado nos próximos, pelo menos 1 ou 2 anos, uma licitação aí bem sucedida, né? Pensando de forma positiva, o projeto está nesse momento na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, é isso? Exato. Ali, teoricamente, para uma aprovação ou uma análise, a demora pode ser um pouco menor, mas para ir a plenário, porque eu acredito que tem que passar por plenário, né? Qualquer modificação dessa. Qual é a estimativa que vocês têm, assim, realista, não digo otimista, com relação a essa matéria ser votada pelos parlamentares? Olha, o nosso projeto de lei começou a tramitar em 2020, ele foi apensado a outros PLs, depois a gente começou a iniciativa no Senado, o senador ele segurou aí por mais de um ano, agora parece que ele está convencido que a tecnologia é boa e vai soltar o relatório. Na Câmara, o Ricardo Salles pegou a relatoria recentemente, ele deve apresentar em breve, e tem esse que vai ser votado amanhã que pretende proibir. Eu acredito que esse PL vai ser retirado de pauta e nem deve prosperar. Com relação às iniciativas que estão do Programa Nacional, que é um PL mais robusto, que traz vários instrumentos econômicos, esse PL ainda deve demorar pelo menos uns 2 anos, 1 a 2 anos para ser votado. Agora, considerando, a gente também trabalha com emendas que trazem mecanismos de contratação. Assim, hoje a gente tem um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, que foi aprovado há 2 anos, que prevê 250 megas de gás de aterro, 69 de biodigestão, de biogás, e 1 gigawatt de potencialado até 2040 da incineração. E isso deve ser viabilizado nos próximos anos, só que não está atrasado já a meta, e nem vai ser cumprida, porque o governo não criou um mecanismo para contratar essa energia, que é mais cara que a convencional. Só que ela tem um custo evitado que a torna muito mais barata do que a energia eólica e solar, se você for olhar para o contexto do saneamento da saúde pública. Então, esse projeto ele visa cumprir o próprio plano. Então, com um subsídio que daria 0,06% ao ano de impacto na tarifa, ou seja, 0,06% de impacto na tarifa do consumidor por ano. É muito pouco, é um custo completamente marginal. Nós estamos falando aí de 6 centavos, né, de 2 a 6 centavos
é muito pouco esse impacto. Mas qual é o impacto que ele traz, por exemplo, para a saúde pública e meio ambiente? Isso aí não tem preço, né? Isso é um impacto muito grande. E assim, a gente apresentou no PATEM, que é o Programa da Aceleração da Transição Energética, uma proposta que deve ser votado junto com o Combustível do Futuro ou logo após. Ele foi aprovado na Câmara, está indo para o Senado, então a gente espera que essa emenda 01, que foi apresentada pelo senador Zequia Marinho, seja apreciada e aprovada. Então a gente vai ter aí uma obrigação de cada ano contratar 66 megas. Ou seja, dá para fazer em média 3 usinas por ano dessa tecnologia no Brasil. Além dessa discussão no Congresso Nacional, no caso da Câmara e a passagem pelo Senado, esse projeto já foi apresentado também no Ministério do Meio Ambiente. Como é que foi a análise ou como é que o Ministério do Ambiente vê essa discussão? Então, foi o próprio Ministério do Meio Ambiente que aprovou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O plano é dele. Ele não pode deixar de cumprir o seu próprio plano, que, aliás, ele foi aprovado por decreto federal e decorrência de uma obrigação de lei federal. Então, o plano é obrigatório, ele não é facultativo. O governo federal é obrigado a contratar 1 giga até 2040. E ele precisa fazer isso. Ele precisa viabilizar essas usinas. Então, a gente sabe que esse é o mecanismo adequado. Existem outras iniciativas de autoprodução, por exemplo. Brasília se discutiu isso, que o governo do Distrito Federal pode utilizar a energia da usina. E nesse modelo, como a distribuidora vende energia bem mais cara e você não paga tributo, você ainda conseguiria viabilizar a usina, ainda reduzir em 40% o custo da energia elétrica para o governo do Distrito Federal. Então, assim, é uma possibilidade interessante, precisa ser avaliada, né? Sem dúvida nenhuma, eu conversei com o Yuri Schmidt, presidente da ABREM, Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Acho que é um tema que tem que ser mais discutido, viu, presidente? Porque exatamente. Meio ambiente, lixo, e aí quando eu falo meio ambiente, todas as formas de você conseguir produzir energia, e às vezes é um tema que acaba ficando muito à margem da discussão da sociedade, e isso influencia diretamente na vida do cidadão. Exatamente. Eu agradeço, Adriano, toda a sua equipe aí pela entrevista, ficamos à disposição. Esperamos que a população do Distrito Federal apoie esse projeto, porque ele vai trazer mais vida, mais sustentabilidade, mais energia renovável para a cidade. Obrigado, presidente. Obrigado. 7h06, você está no Bate-Papo Metrópolis, da Rádio Metrópolis. A gente vai para mais um intervalo.